Vou começar falando sobre uma notícia do Diário do Peixe, que o Santos teria recusado uma proposta do futebol inglês. O clube não foi revelado nesta matéria da Laura Marcelo, que um clube inglês teria oferecido 9 milhões de euros, 56 milhões de reais para contratar JP Sherman. E o presidente Marcelo Teixeira teria recusado essa proposta que chegou através de Bertolucci. E aí, meu caro Zupo, você acha que esta informação ela acaba sendo vazada, talvez mostrando para a torcida que o Santos está recebendo assédio de outros clubes, mas está se mantendo forte e segurando esses atletas? Porque é estranho essa notícia pipocar na imprensa, justamente no momento que o Santos está negociando com o Porto de Portugal a venda do Jair. Seria já uma forma ali de dizer, olha, vendemos o Jair, mas estamos segurando o Sherman? Marcão, eu acredito muito nessa questão de informação que deixaram vazar, né? Porque assim, se a gente começar a notar, todo momento que o Santos tem instável dentro do campeonato, começa a surgir várias notícias. Até a derrota contra o Amazonas, até o empate contra o Amazonas, não se falava nada. Perdeu para o Avaí, apareceu a proposta do Botafogo pelo Jair. Empatou com o Amazonas, aparece o Porto atrás do Jair, aparece Luan Pérez, aparece Luciano Vieto, aparece um monte de coisa. Essa questão do Sherman, acredito que eles querem mostrar, a diretoria do Santos, o quê? Que, tipo, por mais que possivelmente venda o Jair, pelo menos o Sherman a gente segurou, porque o valor não agradou. Então eu acho que em meio a um clima ruim entre torcida e gestão, porque, como eu falei, a gente vive um momento muito instável dentro do campeonato, e a gestão, com essa possibilidade de vender o Jair, tem uma boa parte da torcida que está criticando. Então, para amenizar um pouco as críticas, o que acontece? Saem essas informações, a diretoria realmente está fazendo essas movimentações, mas deixa vazar, para que desvie um pouco o foco, né, Marcão? Eu acredito que nem do Sherman, a gente ficar sabendo que 9 milhões de euros o Santos recusou, era o mínimo. O Sherman vale muito mais que isso, e acredito que o Sherman possa evoluir e valorizar cada vez mais, ficando mais tempo no Santos. Tá aí o Gabriel Zupo, essa informação é importante, né? O Sherman, na minha opinião, é um jogador que vai trazer para o Santos Futebol Clube muita coisa boa, viu? Não só no aspecto esportivo, como também na questão financeira. E para mim o Santos acerta em segurar o Sherman. Não temos o clube que fez essa proposta para ter o Sherman. O Sherman acabou de renovar o seu contrato, né? Chama atenção o Bertolucci, ali é mais um jogador empresariado pelo Bertolucci. O Bertolucci é um dos maiores empresários hoje no mundo, né? Ligados ao futebol. Então, ele já conseguiu o milagre de vender o Ângelo por 15 milhões de euros para o Chelsea. Então, imagina o que ele vai fazer com o Sherman, que é um belíssimo jogador, né? Então, o Sherman tem que ficar no Santos Futebol Clube. Eu acho que o ano que vem, o Santos terá 2 laterais da base. Sherman de um lado, o Souza do outro. Para mim, é esse o Santos pro ano que vem. 2 jogadores da base, um de cada lado. Sherman pela direita, Souza pelo lado esquerdo. Então, eu acho que o Santos faz bem de não segurar o Sherman. Agora, essa notícia ter sido vazada no dia de hoje pode, de alguma forma, significar a venda do Jair, hein? Porque a informação que chega é que o Porto, mesmo contratando o zagueiro da Udinese, não desistiu do Jair, né? Zupo, o Porto quer os 2 zagueiros, e muito se fala também que a proposta do Porto seria de empréstimo inicial com obrigação de compra, né? Marcão, o que me preocupa não é a questão do valor, que 15 milhões de euros pelo Jair, para mim, chega a ser um valor bom. Mas, ao mesmo tempo, qual será a forma de pagamento? Quantos parcelamentos? E outro, o Santos ele não pode aceitar o Wendel Silva em definitivo, envolvendo nessa negociação do Jair. Não estou falando no quesito técnico do Wendel Silva, porque ele jogou apenas um jogo.
Sabe, não tem como a gente avaliar se ele é bom ou se ele é ruim. O que eu quero dizer é que o Wendel Silva ainda é uma aposta e não dá pra gente envolver um zagueiro como o Jair, que tem um futuro promissor, que pode ser valorizado. A gente não pode aceitar uma proposta com o Wendel Silva envolvido. Nesse momento, se for para negociar o Jair, para mim tem que acontecer duas coisas. Primeiro, boa parte do valor à vista, e também o Santos já com uma reposição engatilhada. Porque hoje o Santos tem 4 zagueiros. Nós temos o Gil, que tem problemas na lombar, né, que tem 38 anos. Nós temos o Alex, que além de ser limitado, é um zagueiro com histórico de lesão delicado. O Jair, que pode sair. E o João Basso, que também pode acabar indo embora. Vamos lá, vamos fazer até um exercício de questão de material humano. Não estou falando de qualidade. Se sai Jair e João Basso, a gente vai aguentar o Gil e o Alex até o fim da temporada? Ou o Alisson improvisado? É um risco muito grande. Então o que me preocupa são duas coisas. A forma de parcelamento e a reposição. Porque saiu hoje o zagueiro do Famalicão como um interesse, vem se especulando muito a do Luan Pérez. Só que assim, ação mesmo, coisa feita, não tem. Então a chance do Santos perder Basso e Jair é grande e a gente ficar com o Alex e Gil o resto da temporada. E repito, com o Alex do lado do Gil é muito arriscado. O que mais preocupa aí, e você tem razão, meu caro Zupo, não é quem sai, né? É quem fica, né? É quem fica, porque o Alex Nascimento, ninguém aposta nele. A verdade é que é um jogador da base, está com 25 anos e tem pouquíssimos minutos em campo. Você tem o próprio jogador Diego Borges, que é um jogador que não tem minutos ainda no time principal. Samuel Idem. Então, com a possibilidade do João Basso voltar para o futebol europeu, voltar para o Arouca, com a possível venda também do Jair para o Porto, e aí você tem o próprio jogador Gil, que já está ali numa situação de final de carreira. Ele mesmo disse que não quer continuar jogando o ano que vem. Tem problemas na lombar. Então já começa a dar sinais ali que o Santos também pode ter problemas com o Gil antes do final do ano. Então é perigoso, né? É uma situação perigosa. Por isso que é preciso o Santos ter muita atenção nessa questão de mercado. E falando sobre zagueiros, surgiu o nome hoje do Richelli, né? Jogador que atuou pelo Mirassol e também, desde 2019, joga pelo Famalicão. É um jogador muito desconhecido, né, Zupo? Eu particularmente me lembro muito pouco do Richelli. É difícil até analisar o jogador. Olhando os números dele no Famalicão, são números até razoáveis, mas o Famalicão é um time ali de intermediário para baixo do futebol português, né? Exatamente, Marcão. Essa questão do Richelli é um zagueiro aposta, gente. É o que a gente fala. Quando você contrata um jogador de Estoril, Arouca, o próprio Famalicão, não é jogadores de primeira prateleira do futebol português. O nível do futebol português, a Liga Portuguesa, ela já não é um nível legal, porque hoje você tem 4 times que são diferentes na Liga Portuguesa. O Porto e o Benfica, como sempre. O Sporting vira e mexe incomoda. E também tem a questão do Braga, que se eu não me engano virou do Grupo City. Então, assim, tirando esses 4 times que se destacam, o resto é um nível abaixo até do próprio Campeonato Brasileiro. O João Basso, que era destaque lá, aqui é um jogador razoável. Sabe, agora, esse jogador, eu também conheço muito pouco, que é o Richelli. O máximo que eu tenho de referência é o quê? É um jogador que vai bem pelo alto, se eu não me engano é capitão do Famalicão, só que assim, qual é o status que ele chega? E será que chega também, né, Marcão? Que o Santos vai enfrentar a concorrência do mercado russo, do Rubin Kazan e do CSKA, e o jogador é avaliado entre 2 a 3 milhões de euros, então não é um valor barato também. Lembrando que o Santos pagou muito alto pelo João Basso, né, que até hoje deve o Arouca questão de 2 milhões de euros. Então, assim, vale a pena uma aposta com valor salgado de 25 anos e a gente acabar perdendo um destaque da base? Sabe, não sei, eu acho que o Santos tem que começar a pôr na balança todas essas coisas. Parece que o Santos ele é muito afobado para decidir isso, correr atrás de dinheiro e não pensa
no principal produto do clube, que é o futebol. Beleza, vai vender o Jair? Legal. Se você tem um Luan Pérez ainda engatilhado, tá tudo certo, a sua perca técnica não é tão grande, sabe? Só que quando você vai fazer a aposta num jogador do Famalicão, após perder um jogador com grande futuro da base, aí a perca pode ser bem maior. Então é muito assim nebuloso o que acontece no Santos.